Me preocupou muito e é mais uma vez, mais uma constatação de que ele não pode ficar sozinho aonde ele está hoje. Precisa de ter alguém acompanhando permanentemente ele, se isso é possível em casa. Então você imagina que em casa você tem uma alimentação muito mais adequada. O amigo patriota, olha só esse trecho que o médico do Bolsonaro confirma que ele necessita de tratamentos em casa. É isso mesmo. Depois da internação do Bolsonaro, que foi internado com febre, calafrios, vômito, queda na saturação do oxigênio, depois de passar por exames, foi detectado uma broncopneumonia bacteriana bilateral, um tipo de pneumonia que afeta os dois pulmões. E aí o médico do Bolsonaro, ele deu uma entrevista, até uma entrevista bem longa, e aí eu separei um trecho para vocês que ele deixa bem claro da necessidade do Bolsonaro ser tratado em casa. O que mais preocupa, eles confirmaram que o Bolsonaro ainda corre risco de vida. Peço a você, patriota, para deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e deixar aqui embaixo qual é a sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo. No período que ele está lá, várias vezes nós corrigimos alguns problemas, como crise hipertensiva, distúrbios gastrointestinais, soluços incoercíveis, que não foi notificado. Mas vários episódios ele apresentou nesses últimos 2 meses que não foi necessariamente precisa internação, mas ele está tendo alguns quadros recorrentes. A pressão arterial dele descontrolou várias vezes lá comigo. Doutores, sou João Paulo Dias, editor do Jornal Povo. Queria saber... Jornal Globo, né? Aí presta atenção na malícia da pergunta. O presidente ainda corre algum risco de vida? Vocês falaram que a situação dele está estável, mas ele ainda corre algum risco de vida? E vocês falaram da alimentação, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a família levasse a alimentação para ele. Isso não está ocorrendo? A alimentação seria diferente? Ele tem em casa? Está. O que eu estava querendo comparar, que por mais bem feita que estão sendo feitas as alimentações, nós não podemos comparar com o ambiente em casa. Isso para qualquer um de nós. E ele está correndo risco de vida, algo do tipo? Ainda corre o risco, porque quando há uma infecção, né, a infecção pode trazer uma série de complicações, tá? Esse risco é tão mais alto quanto o paciente demora para chegar. Então, no caso dele agora, com todas as medidas instituídas, esse risco foi reduzido, porém ainda há risco, sem dúvida nenhuma. E nesse tipo de tratamento com antibiótico, nós dependemos da resposta do antibiótico e da defesa dele. É uma coisa que é subjetiva. A gente não tem como afirmar a evolução. Então, tem condições que anatomicamente ele tem uma alteração no abdômen que nunca vai retroceder, né? E isso predispõe ele a refluxos, predispõe ele a vômitos e predispõe ele a broncoaspiração, né? E na idade que ele está, isso é mais comum. É uma complicação que é mais comum de ocorrer, né? Há diversas alterações também aqui na estrutura, né, que nós temos da orofaringe que também favorecem, né? Então, assim, as medidas preventivas são tomadas, mas o risco permanece. A recomendação seria, talvez, que tivesse uma prisão domiciliar, então, não... Só complementando, o Leandro falou muito bem, mas quando você compara ambientes diferentes, você perguntou qual é a forma de mitigar, então você imagina que em casa você tem uma alimentação muito mais adequada. E nós sabemos que a alimentação participa direto do processo de refluxo, que é um fator desencadeante da broncoaspiração. Então, sem dúvida nenhuma, quando você organiza uma dieta, os profissionais adequados estão mais próximos do paciente, sem dúvida nenhuma, o risco é menor. E o futuro presidente da República, o filho do Bolsonaro, né? Ele se pronunciou sobre a situação do pai nas redes sociais, pediu orações, eu vou deixar o trecho aqui para vocês também. Eu cheguei lá, ele estava de fato com aspecto abatido, com a voz fraca. O que me impactou ali foi um exame que o fisioterapeuta fez, né, que mandou ele ficar em pé e botava assim um pé na frente do outro, né, a ponta de um pé no calcanhar do outro pé, e ele não conseguia se equilibrar. Isso é um efeito colateral do remédio forte que ele toma para tentar conter as crises de soluço.
Então isso me preocupou muito e é mais uma vez, mais uma constatação de que ele não pode ficar sozinho aonde ele está hoje. Precisa de ter alguém acompanhando permanentemente ele, se isso é possível em casa, com alguém da família ou com alguém profissional da área de saúde, né, que possa estar ali com cuidados permanentes com ele. É um fato que, mais uma vez, ele podia ter acordado lá, ter sido encontrado morto dentro de uma cela, porque se ele está dormindo e broncoaspira, isso leva à morte de verdade e só iam saber quando fossem lá abrir a porta do lugar onde ele está. Então, fiquei bastante preocupado e eu queria fazer um pedido para todo mundo que puder, hoje, de meia-noite às 6 da manhã, vamos fazer um jejum, pedindo a Deus aí pela pronta recuperação dele, pela melhora da saúde dele, para que ele possa ir para casa, pelo menos nesse momento, onde ele vai poder ter esses cuidados permanentes aí da família e de algum profissional da saúde. Tá bom, pessoal? Posso contar com você? Então, de meia-noite às 6 da manhã, quando acordar, faz uma oração pedindo aí pela saúde do meu pai, para que ele possa, né, ser colocado em casa, para pelo menos reduzir o risco à saúde dele, tá bom? É isso aí. Então, Flávio pedindo orações, faça a sua oração, peça a Deus pela saúde do Bolsonaro, pela recuperação dele, porque... E olha, o que me chamou a atenção também é o Flávio, claramente, óbvio, né? O pai, e o Flávio claramente muito abatido, né? Enfim, situação muito triste, né? Que o Bolsonaro vive aí, fruto de uma perseguição política que está acontecendo com muitos no nosso país, não é só com o Bolsonaro, só que o Bolsonaro, a situação dele é complicada, que pode custar a vida dele, né? Infelizmente, é duro falar isso, né? Mas, infelizmente, é a verdade. E a única coisa que a gente pode fazer é orar mesmo, não sobrou mais nada, porque justiça não tem. Então, o que sobrou é a justiça de Deus, né? Porque a nossa não funciona, mas a dele vai funcionar. É isso. Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar um like. Até o próximo vídeo.